Fala galera, tudo bem? Homem em Campo novamente. No programa passado eu tinha falado que ia trazer um assunto polêmico, ele é, porque é um assunto que é pouco conhecido das pessoas e pouco conhecido dos torcedores. Vamos falar sobre SAF e a famosa RJ, Recuperação Judicial. Trouxe o Dr. Tiago Lapenda, advogado, trabalha com direito societário, conhece DRJ, tem acompanhado a evolução das SAFs e da DRJ, é um estudioso e vai aqui nos ajudar a finalmente desvendar essa caixa preta que os clubes não informam a sua torcida, não informam a seus sócios. Nós sabemos que tem uma parte dessas negociações que são sigilosas, mas toda a recuperação judicial ela é pública, ela tem que ser registrada. O pedido de recuperação, o porquê, o plano de negócio, que é o plano para os credores aprovarem. Bem, eu não vou me alongar muito. Vou passar a palavra a Tiago, doutor Tiago. Seja bem-vindo. Boa noite, Alexandre. Boa noite aí, torcedores. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui no podcast Homem em Campo. E vamos sim falar um pouco sobre RJ, falar um pouco sobre SAF, falar um pouco sobre tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, especialmente pernambucano, no momento. Vamos em frente. Vamos lá. Tiago, já entrando no nosso assunto, por que um RJ antes de se fazer uma SAF? Essa eu acho que é a primeira pergunta, porque muito torcedor fala de SAF, mas não entende que para o clube é melhor ter um RJ antes e depois uma SAF. A sua pergunta é muito pertinente. A figura da RJ, da recuperação judicial e extrajudicial, está no nosso ordenamento jurídico desde 2005, já é uma figura antiga. E a SAF, a Sociedade Anônima de Futebol, é bem mais recente, agora 2021. Então, alguns clubes eles optam em iniciar a recuperação judicial para, no momento da negociação da SAF, estar com as contas ou mais redondas ou com as dívidas negociadas. Mas nem sempre funciona dessa forma. Tanto é que nós vemos que hoje no Brasil nós temos pouquíssimos clubes com a SAF efetivamente implementada. Tem muita coisa em andamento, mas a SAF implementada, funcionando, são pouquíssimos os clubes. Então, o processo de recuperação judicial, pegando um pouquinho do que você falou agora no início, um dos requisitos, na verdade, é que seja público, é um processo, tá? Então, tem Ministério Público, tem juiz, existe um plano que é apresentado por aquele que pede, né, a recuperação judicial, os credores precisam aprovar, então a publicidade é um dos requisitos fundamentais do processo de recuperação judicial. É preciso que todos os credores saibam o que está acontecendo, de que forma está acontecendo. O plano ele é submetido à aprovação dos credores, existe uma assembleia, um comitê de credores, então não é um processo tão simples. Eu percebo que muitos clubes vendem essa coisa, iniciamos a RJ, a SAF está encaminhada e vamos definir a SAF em pouquíssimos meses. Não é bem assim. O processo de RJ ele não é um processo que tem data para iniciar e data para finalizar, é como qualquer ação na justiça, né? E por isso que atrapalha um pouco a evolução da SAF nos clubes que não têm RJ ainda iniciada, bem administrada e quase finalizada, digamos assim. Mas veja bem, na RJ, quando você solicita, o clube geralmente está em dificuldade, ou a empresa, vamos falar de clube, o clube está em dificuldade e ele pede ao juiz uma liminar. O juiz concede e dá um prazo para ele apresentar o plano, não tem isso? Exato. O processo de recuperação judicial ele tem uma marcha, uma liturgia um pouco diferente. E a empresa, no caso o clube, que pretende, né, ser beneficiado com a recuperação judicial, ele apresenta um plano, ele pede ao judiciário, se o judiciário entender que os requisitos da lei de recuperação judicial estão lá presentes, ele defere e aí dá uma assustada momentânea nos débitos até que esse plano seja melhor discutido, melhor debatido com os credores e, caso aprovado, que ele seja implementado. Então assim, não é automático, tá, Alexandre? Sei. Não é que o clube X ou Y pede lá a recuperação judicial e essa recuperação vai ser deferida ou mesmo que ela seja deferida e que seja finalizada com sucesso. Existem fases que precisam ser ultrapassadas na ação de recuperação judicial, como em qualquer ação judicial. Processo prescinde, na verdade, um rito, né? São marchas. São atos processuais que levam a uma finalidade específica e o da recuperação judicial. Qual o propósito? É que o clube ele tenha condição
de realmente respirar, administrar melhor a relação que tem com os seus credores e superar essa fase de contas, o déficit financeiro maior do que a receita. Esse é o propósito da recuperação judicial para clubes ou para qualquer empresa como um todo. Nas empresas eu tenho um questionamento sobre a RJ, porque assim, no clube não. Aí nesse caso o clube fica até melhor. Porque numa empresa, quando o cara pede um RJ, por mais motivo que ele tenha na minha cabeça, ele tinha uma gestão sobre aquela empresa há anos. Ou na maioria das vezes há anos. O que é que me garante agora ele pegar um RJ e a administração continuar a mesma? Então assim, ela é uma blindagem jurídica, mas eu não sei se vai ter eficácia. Porque eu não sei se o cara que está lá, que vai continuar, apenas ele blindou os débitos dele, ele vai conseguir. No clube, não. No clube, às vezes, você vem de débitos de várias gestões e você, aqui numa gestão, tenta fazer um RJ e tentar mudar esse panorama. Aí no clube eu acho que ela até cabe, porque você provavelmente, quem está pedindo RJ, não foi ele que onerou o clube com débito. Exato. Ou se onerou pouco. Vem débitos antigos também, para o clube ficar insolúvel. Mas fazendo esse acompanhamento, essa correlação você já me explicou. A RJ é importante porque ela traz uma blindagem e um conhecimento jurídico, um conhecimento administrativo, eu diria um conhecimento profundo de todos os débitos que vão estar lá registrados, para que quem está administrando possa entender que tamanho é o problema. E aí facilitaria a SAF. Exato. Existe até desculpa te interromper, tem uma questão interessante. A recuperação judicial, conforme está lá na lei, na letra da lei, ela é destinada às empresas. Os clubes de futebol, por essência, eles não têm uma natureza empresarial, eles têm uma natureza associativa. Isso. A grande maioria. E como é que pegou? A grande maioria. Então foi um entendimento de jurisprudência de tentar enquadrar clube enquanto empresa para que os clubes pudessem ser beneficiados lá atrás com a recuperação judicial. Isso é uma coisa. E aí veio a SAF. E a lei da SAF, ela prevê que os clubes em recuperação judicial possam ser objeto da SAF. Mas aí a gente tem que sair um pouco da letra da lei, do que a justiça tem interpretado ultimamente, e entrar na questão cultural mesmo. Por quê? Como você bem falou, quando um clube está em recuperação judicial, ele precisa ter uma gestão muito melhor, uma gestão muito mais organizada, para que as contas fiquem de fato em ordem, que o plano apresentado pelo próprio clube e aceito pelos credores seja implementado, as contas sejam pagas, e essa fase de dificuldade financeira seja superada. A recuperação judicial, ela nada mais visa do que oportunizar com instrumentos legais que a empresa que está, e no caso o clube que está passando por um momento de dificuldade financeira, ele tenha uma sobrevida, e evitando, portanto, a falência. A figura associativa do clube ele não é passiva de falência, mas se permite hoje a recuperação judicial de clubes de futebol, e a SAF veio como se fosse um incentivo para que os clubes tenham maior responsabilidade e atenção nos planos de recuperação, porque senão não funciona nem a SAF e muito menos a recuperação judicial. A SAF eu não sou contra nem a favor, porque eu acho que cada SAF, não existe receita de bolo. Cada SAF é uma SAF um pouco diferente de acordo com o clube que ela está adquirindo. Mas eu questiono, eu por mim teria o clube bem gerido, saindo do problema da forma que ele é, sem ter que vender ativo do clube. Porque a SAF nada mais é um ativo. Eu vou vender o ativo do clube, que é o futebol, que é os jogadores, a base inteira, e muitas vezes tem SAF que pega até estádio, né? Tem SAFs como Fortaleza, que já é mais diferente, é mais um investimento, tudo. Então, tem suas nuances. Agora, para que isso aconteça, você já explicou, a RJ ela tem que estar aprovada para o cara aqui saber o tamanho da situação que ele vai pegar e aí ofertar uma melhor proposta. Não só aprovada, o plano de recuperação precisa ser aprovado e o clube, no caso o devedor, precisa estar cumprindo com o plano, pagando os credores conforme o próprio clube, devedor, fez o plano. Sugeriu às autoridades, à justiça. Isso tudo é acompanhado pelo Ministério Público, por um comitê de credores. Por exemplo, aconteceu com o Cruzeiro. A justiça bloqueou bens da SAF
em razão de débitos trabalhistas. Ou seja, a Justiça de Primeira Instância Trabalhista Mineira não levou em consideração a SAF e a recuperação judicial. Foi lá e simplesmente bloqueou ativos da SAF, porque a SAF, quando ela entra, ela responde por 20% apenas do passivo cível e trabalhista do clube. Ela não assume tudo, ela não entra de peito aberto, digamos assim, no clube. Então, para que a SAF funcione, ou para que a negociação com a SAF seja uma negociação interessante para o clube, é preciso que o dever de casa esteja cumprido, ou seja, a recuperação judicial nos clubes que têm o processo de recuperação em andamento, ela esteja, sim, muito bem administrada. Porque senão o valor, inclusive, da negociação com a SAF vai lá para baixo. Eu tenho enxergado isso aí, as pessoas não ficam confortáveis em mandar proposta de SAF, enquanto não tiver RJ concretizada, vamos dizer assim. Aceita, votada e, como você falou, começou a pagar. Porque, torcedor, o plano de recuperação, tem plano que vai até 14 anos de pagamento, 10 anos de pagamento. E aí o cara vai ganhando um fôlego. Mas em detrimento de pessoas que vão sofrer, porque são credores, são funcionários, e que aí, né, o clube se safa, a empresa se safa, mas quem foi credor, quem foi funcionário, perde. Isso é uma questão interessante, Alexandre. Desculpa novamente interromper. 90% dos débitos de 90% dos clubes de futebol são débitos trabalhistas. Então, o débito trabalhista, por lei, é um débito preferencial. O crédito trabalhista ele tem caráter alimentar, como a gente costuma falar no jargão jurídico. Então, como é que você pode pegar um débito preferencial, digamos assim, que tem prioridade na fila de recebimento e colocar lá atrás? Foi isso que não foi considerado lá em Minas Gerais pela Justiça contra o Cruzeiro. Não quero saber se tem SAF ou se a SAF só responde por 20%. Vamos bloquear aqui o que for necessário para cumprir com o débito trabalhista. Então, assim, o que a gente vê muito hoje em dia são especulações. Clubes em processo eleitoral, aí se vende a SAF como a solução. Uma plataforma política. Exatamente, a solução para os problemas. A nossa SAF está finalizada, a nossa SAF está 90%. E aí a gente sabe que não é verdade. Quem entende um pouco dessa coisa do futebol e do meio jurídico, sabe que não tem SAF concluída com o processo de recuperação judicial, cujo andamento não é certo ainda. A gente não sabe como é que esse plano está sendo implementado nos clubes. Eu falo de maneira genérica. Sim. Então, é preciso olhar com muita atenção e que cada realidade é diferente. Se o Vasco tem a SAF, se o Botafogo tem, se o Fortaleza, o Bahia, não quer dizer que outros clubes vão ter o mesmo processo de SAF, porque a realidade financeira é uma, a natureza do débito é outra, a estrutura organizacional é muito peculiar de um clube para outro. Aí é que você levantando isso, eu me pego, porque, por exemplo, tem o Figueirense, que entrou e não deu certo. Não deu certo. Tem o América de Natal, que o Figueirense, inclusive, foi pioneiro, porque é uma associação, isso. Não se sabia se poderia aderir, se poderia ser beneficiado com a recuperação judicial, e acabou que conseguiu. Tem o América de Natal, que tem SAF, que também não deu certo. Tem o Curitiba, que até agora eu não estou vendo nada. Tem o Vasco, que mostrou um cheque desse tamanho, mas na hora H não estou vendo montagem de time, e o pior, não estou vendo investimento na infraestrutura. Tem o Botafogo, que também para mim é uma SAF que vem melhorando, vai colher frutos, mas não da forma que se pensava. E aí eu fico me perguntando, para quem a SAF é boa? Porque veja bem, Tiago, nós não somos americanos que estamos acostumados às franquias terem donos. Estados Unidos tem a NBA, tem a NFL. No futebol europeu isso tem acontecido com muita frequência. Tem dono. Tem dono. Né? Na Inglaterra tem as ações do clube na bolsa, né? Tem os donos também, né? O Paris Saint-Germain tem o dono lá, que é o árabe, o Sheik. Mas no Brasil é diferente. E assim, eu acho que a gente tem que aprender. As pessoas falam muito uma palavra forte, copiar. Não. Eu tenho que aprender o que está dando certo e saber implementar. Copiar não dá, porque, que nem você falou, são culturas diferentes, exato, povos diferentes, entendimento diferente. E o significado que o futebol tem para a gente
Exato. Às vezes não tem para o outro povo. E o processo organizacional desses clubes. Não dá para Exato. comparar, por exemplo, o nosso futebol com o futebol europeu. Não tem Principalmente condição. com o inglês. A nível de organização, Isso. a nível de rotinas de processo, não dá para comparar. Tanto é que está provado isso aí. O Brasil, a CBF, de novo, jogou no colo dos clubes brasileiros para fazer a liga. Eles não se entendem. Tá Corinthians, Palmeiras e Flamengo, por exemplo, Flamengo querendo ganhar 50% a mais do que qualquer um. Eu digo, bem, isso não vai dar certo nunca. Aí, de novo, vai pro colo da CBF. Uhum. E pasme, primeira divisão e segunda divisão não é bom para a CBF, porque ela não fatura e gasta. E muito. Então, para ela, seria melhor cuidar da Série C e D e montar a E, que o Brasil está precisando da Série E, com o patrocínio, certo? Do que ficar se degladiando aí com a Série A e B. Aí tem a RJ. A RJ é um processo público. Todo o processo, via de regra, é público. Tem alguns processos que tramitam em segredo de justiça. Por exemplo, ações que versam sobre direito de família, quando envolve o direito de menor ou de incapazes. Mas, via de regra, o processo é público. E aí, por que os clubes não divulgam isso para os seus sócios, para acompanharem? Eu vejo isso. E estou falando dos três. Náutico, Santa Cruz e Sport, eu não vi nenhuma divulgação. Eu vi alguma coisa do Náutico Mas não tem divulgação. Tem muito pouco. Ele não diz o número do processo, ele não diz o que está acontecendo, ele não solta um boletim. Não. Né? Nem Náutico, nem Sport, Santa Cruz. Aqui não estou fazendo nenhuma crítica direcionada a diretor. Estou fazendo aos três. Eu não vejo nenhum boletim, porque deveria ser feito. É até uma obrigação que o clube tem perante seu torcedor. Pelo menos assim, um resumo, a RJ está em fase de constituição, não vejo. E a SAF, e aí você falou bem, eu vejo muita gente, inclusive foi usada na eleição do Náutico, agora que tinha essa SAF pronta. Eu acompanhei de perto essa eleição do Náutico, de muito perto, e ouvi de vários interlocutores que a SAF do Náutico estava pronta, e aquilo sempre me causou muita dúvida e muita perplexidade, inclusive. Eu acho que é uma falta de responsabilidade muito grande vender isso para o torcedor. Eu estive nos aflitos no sábado, né, no primeiro jogo da final, devia ter alguma coisa em torno ali de 14, 15 mil torcedores apaixonados pelo Náutico, eu sou alvirrubro. E... Sofreu, hein? Sábado? Bastante. Bastante por todo o contexto, né? Não parecia uma final, parecia um amistoso, enfim, não tinha clima de final. Na sede não tinha clima de final, na arquibancada não tinha clima de final, nas cadeiras não tinha clima de final. Teve muita violência, né? Isso sim. Mas me causava muito perplexidade, porque nós não podemos hoje, no caso, agora especificamente falando do Clube Náutico Capibaribe, nós não podemos falar que nós estamos com 90% da SAF pronta, que vamos receber, por exemplo, uma proposta vinculante de ambas as partes, agora no segundo semestre, se a gente não está com a nossa RJ muito bem aprovada, né? Amadurecida. Eu, assim, confesso que não conheço os termos do processo, eu nunca vi os autos da recuperação judicial do Náutico, mas ao que parece ela não está no nível de amadurecimento processual que nos permita falar numa boa negociação com o SAF. Eu ouvi falar alguma coisa, não sei se são dados oficiais, repito, pelo que eu vejo na imprensa, que o Náutico estaria em fases finais de negociação com a SAF no valor de 980 milhões a ser pago em 10 anos. Da onde saiu esse valor? Quem fez esse valuation? Com base em quê? Cadê? É essa falta de transparência. Cadê? Que eu vejo. Porque, por exemplo, outra coisa, torcedor, que eu me pergunto. E aqui, desculpa, eu não estou falando como torcedor. Sim. Eu estou falando como advogado. Cadê? Para que você tenha um valor, eu vi que o Flamengo valia 7 bilhões, eu acho. Foi feito um valuation. Se de fato esse valor de 7 bilhões é verdadeiro, foi feito valuation. No Náutico existe um valuation? Quem fez o valuation? Como é que está a nossa RJ? O nosso plano de recuperação foi aprovado? Está sendo implementado? Estamos cumprindo? Estamos pagando os credores? Pelo que eu saiba, o Náutico tinha 180 dias para apresentar o plano, pediu mais uma prorrogação de 180 dias, né? Não apresentou ainda o plano de recuperação. Esse plano precisa ser apresentado, depois tem que ser votado. Não, ele precisa ser apresentado e aprovado pela Justiça.
Não é que o devedor, no caso o clube, o Náutico, o Sport, o Santa Cruz, qualquer clube que Eu seja, sei. ele apresenta um plano E vai ser vai aquele. ser homologado, aceito pelo juiz. Aí a justiça tem que aprovar junto com a Assembleia de Credores. Junto com a Assembleia de Credores, junto com a participação do Ministério Público, ou seja, as autoridades precisam verificar se aquilo é viável, factível, se o clube, de fato, o clube precisa demonstrar como é que ele vai fazer o dever de A casa. viabilidade. É mais ou menos o filho que está em recuperação e pede um... Então, a gente precisa ver, tem viabilidade? Ok, o seu plano é esse, você vai pagar isso como? Você vai ter receita como? É por isso que o futebol precisa estar indo bem, para que o clube tenha receita, para que o plano seja cumprido pelo clube, para que o valuation seja valorizado e a SAF seja uma SAF efetivamente interessante para o clube. A SAF tem que ser interessante para qualquer clube de futebol, para o clube, e Sim. não para o dirigente que quer... Sei. Enfim, não faz sentido. O clube não é do dirigente, o clube é da torcida, no Náutico especificamente, é a associação. E aí, torcedor, quando você faz uma SAF, o seu clube vira uma associação recreativa. A SAF, agora seu clube tem dono e ele tem direito de mexer da forma que ele achar melhor. Você tem a opção de deixar de ser sócio e ser acionista, porque, veja, o que diferencia basicamente uma sociedade anônima de uma sociedade de pessoas? Uma sociedade limitada é uma sociedade de pessoas. O nome dos sócios está no contrato social. Alexandre, Tiago. Numa sociedade anônima, como o próprio nome diz, a figura do acionista é anônimo, pouco importa. Importa o aporte de capital. É um instrumento a sociedade anônima, um veículo de fazer negócios, gerar dinheiro. Mas para que gere dinheiro, as contas precisam estar organizadas. Sim. Senão você vai ser adquirido por uma SAF, as contas em Tem que estar penduricário, demonstrada, né? Tem que ter o transparência. futebol sem nenhum tipo de sucesso, ou seja, as contas vão lá para baixo. Então talvez é um tiro no pé. É você deixar de ter a gestão, transferir o bastão de uma coisa que não está bem gerida. E o que me preocupa na SAF é o seguinte. Tá bom, o cara vai comprar. Ok? Quanto é o valor? Fechou o valor. Como é que vai ser investido? Eu acho que por obrigação, todos os clubes deviam demonstrar ao torcedor, ao sócio, Exato. né, ao conselheiro, Exato. tá lá. O clube vai ser vendido por tanto, o futebol, vai virar uma SAF, tem investimento para base, infraestrutura, montagem de elenco, tudo isso. Tudo que é passado para nós, torcedores, seja Náutico, Sport, Santa Cruz, é genérico. É de uma forma muito abrangente, vamos ter uma SAF de não sei quantos milhões em 10 anos, por exemplo, pegando esse número aí que está se falando na mídia, aí, que se falou. 900 e poucos milhões. 980 milhões. Vamos falar em 1 bi. Tá. Durante 10 anos, 100 milhões por ano. Por ano. Esses 100 milhões vai servir para quê? Para pagar quanto de dívida, para ter investimento de quanto, para montagem de elenco de quanto. Quer dizer, é tudo sempre nebuloso. E aí o cara vai dizer a mim, isso é estratégico. Não, não é estratégico. Você está comprando uma coisa pública. Futebol, clube de futebol é público. Não pode ser. Você não precisa dizer quem você vai contratar, mas quanto você vai investir na base, infraestrutura, time principal. Ninguém menciona. Não consegui enxergar em nada. Nenhuma SAF eu consegui enxergar isso. E aí me preocupa mais uma vez, porque assim, todo mundo fala que os clubes são mal geridos por dirigentes incompetentes. Fato. Tem outras variáveis que influenciam. Mas vamos dizer que seja um fato soberano. Quem me garante que a SAF que vai comprar tem intenção de melhorar o clube? Pois é. Quem me garante que a SAF que vai comprar tem ambição de títulos? Quem me garante que a SAF que vai comprar não vai realmente deteriorar o clube e apenas usar o seu patrimônio? Ou transformar apenas num clube social. Apenas. Num clube, como qualquer outro. O cara não vai querer perder dinheiro com um jogador. Não, ele pode fazer só um time de base, ficar comprando e vendendo jogador, aquilo ali pagar as contas dele e abandonar meio que se ganhar, ganhou no profissional. Quer dizer, ninguém garante isso. Exato. E aí vendem como se fosse uma grande solução. Eu vejo que os grandes clubes no Brasil não pensam nem em fazer SAF. Pois é, se a SAF fosse a solução para todos os problemas do futebol brasileiro, nós não teríamos 5, 6 ou 7 clubes com a SAF implementada. Teríamos milhares. Um número muito mais alto, exatamente. Então, e outra, viu, Alexandre? Pensando agora com o olhar do investidor, com o cara que vai comprar. Cadê?
Cadê? Não tem tanto investidor aí não é todo mundo que vai colocar um dinheiro bom num clube que tá com a RJ, que a gente não sabe como é que tá, o que não tá vencendo, não tá ganhando campeonato, não tá ganhando título. Então, No caso do Náutico, tá na Série C. no caso do Náutico, Eu não exato, sei como é que você vai exato, vender um clube na Série C, exato. sabendo que esse clube não pertence à Série C. E agora vem aqui uma opinião de torcedor, tá? Estamos na Série C e sem perspectiva de ir para B, porque quem tem ido a campo, quem tem acompanhado aí a rotina do Náutico, sabe que do jeito que tá, não tem condição de acesso à Série B. É brigar para não ir para D, porque o time, assim, o que mostrou nos últimos jogos não foi legal. Então, a SAF tem esse olhar. O clube não tá disputando nada. Eu acho que o Náutico não traz segurança para o seu torcedor de ir da Série C para B. O Sport em si também não está com essa segurança de ir da B para A. Ele já tem um adversário que está muito mais organizado, que deve abocanhar uma das vagas, que é o Santos. Exato. Certo? Então o Santos vai terminar esses regionais de uma forma... Tá ganhando o Paulista, né? Vai para o último jogo aí. O Sport pode ser campeão ou não. Tem ainda a Copa do Brasil. O Santa Cruz também está nesse processo de RJ, de SAF. Eu acho que da RJ é que está mais amadurecida. Não, que tem mais tempo. A mais amadurecida eu acho que é a do Sport. Mesmo assim, não tem definições. Então, assim, não é um fato agradável para o torcedor essa decisão. Agora, nós temos que pensar. E aí, Thiago, como é que fica, né, dentro da SAF, essa relação com a RJ? Porque é uma pergunta minha. Veja bem, o clube pega um RJ, vende o ativo dele para a SAF. A SAF tem obrigação com esse RJ ou é o clube? A própria lei que criou a SAF, ela prevê isso, eu não recordo bem o artigo, acho que é 25, alguma coisa assim, que é possível a implementação da SAF em clubes que estejam em recuperação judicial. Mas a SAF ela tem um limite, ela vai lá e diz, olha, eu só assumo até tantos por cento, me parece que 20%, de tais e tais débitos. E aí o clube fica vulnerável, porque, repito, aconteceu com o Cruzeiro, a Justiça lá mineira mandou bloquear o valor total da dívida, ou seja, não respeitou esse limite de 20% estipulado na própria lei que trouxe, né, que criou a SAF. Então, eu acho que a SAF pode ser uma excelente realidade, pode ser um excelente negócio para o clube, desde que o clube esteja organizado. É você potencializar o que você já tem, muito diferente dos nossos clubes aqui, locais, e da grande maioria dos times brasileiros, que estão enfrentando o processo de recuperação judicial porque não tem dinheiro para pagar a conta. O fato é esse. Como é que você está sendo vendido por muito menos do que você vale? Então, as SAFs estão sendo vendidas como soluções quando nem a RJ é concluída. Ou mesmo quando a gente não sabe como é que estão sendo conduzidas as recuperações judiciais. Então, posso dizer categoricamente que uma RJ concluída traz benefícios para o clube que quer fazer SAF. Eu diria mais, Alexandre. Eu diria que uma RJ não só concluída, mas bem administrada. O plano está sendo cumprido, o clube está tendo fôlego para pagar as contas, a RJ está funcionando. A RJ tem um objetivo, que é proporcionar ao devedor uma condição melhor de pagamento. Estipula fila, organiza quem tem prioridade, suspende algumas execuções, dá uma sobrevida ao devedor. Então, do momento que a RJ está sendo bem trabalhada, que o clube de fato está tendo essa sobrevida, aí a gente pode falar de SAF. Mas não vender a SAF como uma solução do problema, que a SAF não é a solução do problema, a SAF pode ser um problema muito maior, na verdade, que é você passar para um estranho, um grupo estranho, a gestão do clube. Você está vendendo o clube. Não tem identificação nenhuma com o clube. Na maioria das vezes, não tem identificação com o clube. Veja, no dia a dia, Alexandre, você sabe disso assim, melhor do que eu, você participa desse dia a dia do futebol, o torcedor já está órfão, já está carente, o torcedor está desamparado. Não tem para quem reclamar. Aí vem agora um grupo que a gente não sabe qual é que seja e compra o clube. Eu sou sócio, não sou. Entendeu? Não, você é sócio da associação. Aquele sentimento que o torcedor tem de dono, de posse, vai para água abaixo. Então, essa é a minha maior resistência. É realmente triste. Que a SAF, ela
ela Desconfigure, né? tira a identificação do torcedor com... Claro que se não tiver jeito, a SAF pode ser uma solução. Eu sempre vou torcer para que, com uma boa gestão, com o investimento na base, com o clube faturando bem, vendendo jogador, ele vai se organizando, vai saindo do problema, sem esquecer suas origens. Exato. Mas concordo também que vai ter algumas situações que só a SAF vai poder resolver. E aí o cara vai ter que escolher entre o ruim e o pior. Eu vendo para uma SAF, eu fecho o clube. Eu só acho que nesses processos que envolvem a SAF, não se pode ter pressa. A gente tem que ter os pés no chão. Os clubes que estão sujeitos à recuperação judicial precisa verificar com muita cautela como é que está sendo conduzido esse processo. E eu não digo conduzido do ponto de vista técnico pelos advogados que estão à frente, não falo isso. Eu falo, o clube está conseguindo pagar a conta, o clube está tendo a sobrevida que precisou, a recuperação judicial, portanto, está funcionando ao propósito que ela se presta, tá. Ok, então vamos ver se a gente tem um investidor, através de uma SAF talvez, que possa ajudar o clube. Mas não fazer isso tudo junto e misturado, com pressa, como se fosse a salvação. Você falou uma coisa certa, investir na base, investir no futebol para que o clube se torne um clube aguerrido, competitivo e que volte a trazer, né, proventos para o próprio clube, com jogadores, com títulos, com tudo. E o pior que eu vejo, e aí é outra coisa minha, existe 2 planos de negócio no SAF e no RJ. O plano jurídico, que são as estratégias, e o plano financeiro. Exato. Por exemplo, e tem empresas específicas para isso, porque fazer um plano financeiro de viabilidade econômica dentro do RJ e depois ir com a SAF, não é para qualquer um. Existem empresas para isso, e empresas conhecidas até mundialmente. A que está no Curitiba é bem conhecida. E lá, no Náutico, no Sport está com uma equipe boa, fazendo já o financeiro, tudo direitinho. No Náutico não tem. Não tem? Não tem. No Náutico não foi contratado nenhuma empresa para fazer a viabilidade financeira. O Náutico está analisando documentação jurídica e preparando para o plano de negócio, né? Desculpe. O plano para ser apresentado à Justiça. Como é que esse plano vai ser apresentado à Justiça sem esse plano de viabilidade financeira? Pois é. Aí eu me pergunto, estão fazendo RJ para já ir para a SAF ou estão fazendo RJ para recuperar o clube? Repito, eu não sei como está sendo trabalhado especificamente a RJ do Náutico, mas se o plano for apresentado de maneira incompleta ou insatisfatória, ele não vai ser aceito pela Justiça. Mas eu me questiono, porque eu conheço um pouco da RJ e acompanho. E a maioria, a Justiça não tem essa competência para analisar bem a RJ, da viabilidade financeira. Ela tem alguns indicadores, né? Mas não é, e eu não posso exigir de uma excelência de um juiz que ele entenda de viabilidade financeira, não é complexa de uma indústria, de um time. Ele vai mais ver o lado jurídico, se estão obedecendo todos a liturgia, os ritos e as... Então, assim, e aí não é uma pergunta a você, eu faço a pergunta a mim mesmo. Então, estão tentando fazer a RJ apenas para viabilizar uma SAF de qualquer jeito ou estão fazendo um plano de viabilidade econômica financeira? No Náutico não tem isso. Veja, aí vamos falando novamente como torcedor. Não sei como está sendo conduzido no Náutico, mas eu espero que essa RJ não esteja sendo feita a toque de caixa para viabilizar uma SAF. Uma SAF. Porque vai ser terrível. Para mim, o que está acontecendo vai ser terrível para o Náutico, para a torcida, para o clube, para todo mundo. Então, eu repito, SAF é sinônimo de calma, de planejamento, de análise. Pressa com SAF não funciona. É decisão pro resto da vida. Você vai vender o ativo do clube. Acabou, não tem volta. Exato. O cara não vai devolver. Exato. O cara pode repassar até para outro. E a gente está falando de um clube centenário. Um clube que tem história. A gente não pode desconfigurar, digamos assim, o DNA do Náutico, que é um DNA enraizado. Quem é torcedor do Náutico sabe disso. Sim. Por uma questão ou outra de interesses, não sei. O que a gente precisa fazer é verificar. A gente precisa, né, todos os torcedores de qualquer clube precisam disso, de transparência, de informações. A gente precisa saber o que está acontecendo. Tanto nas negociações com a SAF, se de fato existe,
e com quem é, como está sendo conduzido. Esse valor de 980 milhões, ele é baseado em quê? Foi feito um valuation? Creio que sim. Quem fez? Foi um só? Enfim. Não, e assim, alguém disse, eu quero saber, eu quero que mostre. Pois É é. que nem a Leila lá no Palmeiras, não, o Corinthians vai ter um contrato, tá bom, me mostra que eu pago a mesma coisa. Agora me mostra o contrato. Não. Até agora, Exato. ninguém mostrou. Então, assim, eu acho que teve uma campanha eleitoreira. Isso nós Faz presenciamos, disso. né? Eu acho que não é por aí esse caminho, entendeu? A SAF, eu tenho um pensamento diferente, mas nós vamos escutar. Agora, realmente, entender a RJ para entender a SAF. E esse plano da viabilidade financeira eu não estou vendo no Clube Náutico Capibaribe. No Santa Cruz eu também não o conheço. No esporte eu sei que está sendo feito porque eu conheço a empresa que está fazendo lá, uma empresa gigantesca, muito renomada, né? Faz grandes indústrias, grandes empresas do Brasil que participam de RJ. Sem sombra de dúvida, a SAF é um grande negócio para um time, né, para um clube que está num bom momento. Porque aí você vai surfar uma boa onda, você já está com tudo estruturado, a parte financeira, o departamento de futebol, o jurídico, reclamação trabalhista organizada, e vem o investimento, é bom para qualquer empresa, pensando como empresa. Mas, repito, tentar justificar uma SAF para concluir um RJ ou vice-versa, entendeu? Não é uma mistura que vai dar um resultado positivo. E aí eu tenho certeza. Mas eu espero que a RJ do Náutico, especificamente, esteja sendo conduzida da melhor forma. Espero que a SAF esteja sendo amadurecida da melhor forma também. Não é o que a gente tem visto, porque eu pelo menos não tive acesso a informações mais detalhadas, privilegiadas nesse sentido. Mas não creio que seja bom para nenhum clube de futebol você fazer uma SAF apressada, mal feita, sem planejamento, simplesmente para finalizar, digamos assim, um processo de recuperação judicial. Aí eu sei, o escritório que está fazendo a RJ do Náutico é um escritório renomado. Sim, sem dúvida. Sério, isso aí não Mas tem eu repito, problema. eu não falo a condução Sim, dos colegas advogados. Não, eu falo tô falando a parte do clube, exato, que exato. até agora o clube, eu não estou vendo Exato. o clube demonstrar nada. Exato, Por isso exato. que eu quis Exato. separar aqui. Exato. A parte técnica eu não tenho dúvida. Está sendo bem feita, conduzida, Exato. até porque foram contratados para isso, ok. E também porque nós temos uma lei, que é a lei de recuperação judicial. Tem que seguir. E exatamente, tem que seguir Tem o passo a muita passo da novidade. lei. Não tem como, por exemplo, o advogado que está trabalhando na recuperação judicial inovar. Ele tem que seguir o que está lá, ele tem que cumprir com o que está na lei, com os ritos processuais. O que me preocupa é o clube em si. Isso. Se ele vai ter condição de cumprir com o que ele está propondo lá no plano, se ele já apresentou o plano, se o plano foi aceito, o que é que os credores acham disso? Repito, creio, não sei a realidade do Náutico, mas eu acho que mais de 90% do débito, objeto da recuperação judicial, é trabalhista. Como é que a gente vai administrar um débito privilegiado como trabalhista no RJ? Então, é o classe 1 na RJ. Exato. Como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a SAF vai encarar isso? Quais são as garantias e amarrações que a SAF vai querer ter se a justiça aqui de Pernambuco funcionar como a justiça de Minas Gerais e se não, a sua responsabilidade na trabalhista não está vinculada, o teto não são 20%, são 80%, 90% ou até satisfazer o crédito trabalhista do reclamante. E aí? Será que a SAF vai entrar? Quem é que vai responder por isso? E principalmente fazer uma SAF Náutico na Série C, sabendo que se o Náutico fizer um trabalho normal, nada excepcional, o Náutico sobe. Consegue. E aí você na Série B já é diferente. Com certeza. Da B para A eu concordo que é mais difícil, tem que ter um bom trabalho, uma organização, que o Náutico está longe disso, né? Haja visto o que está acontecendo aí. Se o Náutico não tivesse na Copa do Nordeste, no grupo que ele ficou, no outro ele não ia classificar nunca. Nunca. Porque a diferença de um grupo para o outro foi absurda. Mas, Thiago, você falou aí que você é alvirrubro e você é advogado há quanto tempo? Eu sou advogado desde o ano 2004, já tem aí 20 anos. 20 anos, 20 anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos de militância intensa, além de advogado, também sou professor universitário, então eu tô mergulhado nessa coisa aí da academia e da militância desde o ano de 2005. 2004, 2005. Já tem um tempo aí Já tenho. de E de Náutico desde que eu nasci, né? Já nasci alvirrubro, na verdade.
Não tem jeito. É. Tua vida no Náutico? Oi? Tua vida no Náutico? Frequento bastante, moro próximo, né? Vou sempre aos aflitos. E como torcedor, espero que nós consigamos aí colocar o time numa sintonia melhor e que tenhamos aí tempos, né, de Náutico aguerrido, Náutico brigador, de torcida feliz, porque eu fiquei no sábado uma pena imensa de mim e da torcida do Náutico que estava assistindo. Teve horas, Alexandre, do esporte tocar a bola pro lado como se estivesse jogando um amistoso. Não parecia final, tá? Não parecia final. Se não fosse pelo torcedor lá que invadiu o campo 2 vezes, o placar ia ter sido muito mais elástico. Muito mais. Todo mundo tá falando isso aí. Muito Também mais eu não entendi. Você que estava em campo, só pegando uma palhinha, você conseguiu identificar o problema que teve de violência com a polícia e as organizadas? Não, eu tava nas cadeiras, né? Eu sempre fico ali próximo do lado do country. Então eu vi a confusão, mas vi de muito longe. Eu acompanhei tudo, mas de longe. Eu não sei. Eu sei que muita gente saiu machucado com spray de pimenta, de criança. Eu ouvi muito isso. Muito pesado. Foi. Não foi agradável, não. Você fala um pouco do teu escritório. Vocês fazem... Qual é o serviço lá? Vocês Então, fazem o nosso escritório, societário? exatamente. O Lapena Advogados, nós somos um escritório, eu posso dizer, pequeno, artesanal, por vontade própria mesmo. Nós fazemos uma advocacia full service, nós temos, né, todas as áreas lá no escritório, mas o foco é o direito societário, o direito civil. Fazemos muito a parte internacional também. O escritório hoje cedia o consulado de Malta, então nós temos aí um intercâmbio grande com empresas estrangeiras que fazem negócios no Brasil e com o empresariado brasileiro que, de alguma forma, faz negócio fora também, Estados Unidos, Europa. Eu tenho cidadania italiana, então a gente tá com o pé fora. Gostaria muito que viesse uma SAF aí de fora e organizasse a vida do Náutico. De verdade, né? Eu não... Queria que tivesse gestões boas Exato. E o Náutico não precisasse vender. Exato. E vocês trabalham com essas empresas Bet, essas coisas, porque você falou em Malta? Sim, nós Malta, Curaçao, nós assim, prestamos assessoria jurídica no sentido de obtenção de licenças internacionais. Entendi. Licenças internacionais para aposta esportiva, tudo sediado no exterior. Tanto a licença estrangeira, ou de Malta, ou de Curaçao, como as plataformas, né? A infraestrutura tecnológica também, tudo fora, enquanto nós não temos aí a regulação no Brasil, né? Vai sair agora, né? Em 2018 o Temer iniciou, a coisa começou, mas não existe ainda uma definição. Então, nesse limbo jurídico, digamos assim, empresas que obtêm a licença no exterior, elas podem desenvolver o negócio no Brasil. Desde que todo o recebimento seja fora, certo. Tudo fora. Então, torcedor, porque muita gente me pergunta às vezes, Alexandre, essas casas de apostas são legais ou não? São, não tem nenhum problema em as online, né? A gente está falando de tudo online. Não estou falando de bancas de rua, digamos assim. Estamos falando online. Só do online. Né? Elas podem trabalhar, lá tem vamos chamar uma brecha na lei que permite, elas seguem também um padrão que tem que ser feito, e agora no Brasil está tendo uma movimentação para... Porque quando eu digo regulamentação, é regulamentação, né? Porque oficialização não, porque seria oficial, mas regulamentação é realmente uma existe coisa... Existe uma grande confusão entre aposta esportiva e jogo de azar. Uhum. E essas bancas de rua, muitas vezes, elas fazem um pouco de cada. Então esse não é o nosso... não, exatamente. A gente não trabalha certo. Só para empresas que buscam licenças estrangeiras totalmente regulares e dentro da lei, das jurisdições onde as licenças são expedidas e operam no Brasil até quando a legislação brasileira permitir. Eu soube que tem uma coisa aí que vai dificultar, que eu acho, que é no projeto de lei. Parece que gente de menor vai ter que fazer aquela reconhecimento, né? E ter autorização do pai para poder, quer dizer, isso aí já vai ser... Vai ser um filtro, né? E eu acho que vai ser uma perda. Porque vai burocratizar. Exato. E com certeza muito garoto joga aí, o pai não sabe, ou não imagina o quanto ele joga, e etc. Apenas me diga uma coisa, você...
acompanhou o movimento eleitoral do Clube Náutico Capibaribe. Hoje o presidente náutico é um colega seu, né, que é advogado, né? E você participou, pelo que você e eu vi, você me consta, participou de algumas reuniões, tudo. Dentro das reuniões que foram elaboradas e sacramentadas, você está vendo alguma diferença do que foi falado e prometido para o que está sendo implementado? Infelizmente, Alexandre, eu participei do processo eleitoral de perto. O processo eleitoral ele começou de uma forma e finalizou de outra totalmente inesperada, né? Como o público que acompanha, né, os bastidores dos clubes sabe, quem acompanha o futebol pernambucano sabe disso. Iniciou de uma forma e terminou de uma forma totalmente inesperada. E essa falta, digamos assim, de sintonia, na minha opinião, tá? Na minha opinião, e aí é uma opinião minha, essa falta de sintonia, essa falta de compromisso com tudo que foi alinhado durante o processo eleitoral, está desencadeando aí um desempenho muito aquém do que nós torcedores, agora falando como torcedor, esperamos. Houve um planejamento, houve um ajuste, né? Em prol de melhorias, em prol de que o Náutico, de fato, montasse um time mais competitivo, um time mais aguerrido, um time de fato com condição de ganhar campeonatos, né? Que é o que o futebol vive disso, de título, né? E a campanha foi finalizada de uma forma inesperada e nada foi, não diria nada, mas o que foi ajustado, conforme foi ajustado, não foi implementado, e aí nós estamos agora colhendo fruto. Estamos colhendo, assim, muito cedo, né? Muito cedo. A eleição foi um dia desse, né? Foi ontem. E nós já perdemos aí de uma forma muito desconfortável o primeiro jogo da final do Pernambucano. Não porque perdeu, porque o time não jogou. Jogou até 15, 20 e poucos minutos do primeiro tempo. E depois não jogou. O Sport, repito, estava tocando a bola de lado. O time do Sport estava administrando o jogo, esperando o tempo passar. E vamos ter aí um jogo dificílimo contra o Bahia. A torcida está totalmente desestimulada. Eu acompanho em campo, escuto o que a torcida fala. O torcedor tá com a moral lá embaixo, realmente. E aí é isso. Eu acho que fazendo um pouco de um link, né, digamos assim, da sua pergunta com o que nós falamos no início do programa. Como é que a gente pode ter uma SAF num clube que tem uma recuperação judicial que a gente não sabe como está andando e que o futebol está desorganizado, porque a gestão não tá na melhor sintonia. E aí eu não estou aqui querendo fazer oposição a ninguém, Sim, não estou claro. querendo criticar ninguém, não estou querendo... Eu sou um camarada muito direto nas minhas opiniões, então se eu quiser apontar, fazer uma crítica ou fazer um elogio, eu dou nome aos bois, eu não fico em cima do muro, não vivo de futebol, não preciso disso para nada. Então, mas é claro que a gestão está totalmente desencontrada. Isso está refletindo aí em campo de futebol, em resultado. E que o que nós torcedores queremos não é politicagem. O que a gente quer é futebol. Quem gosta do Náutico claro. quer futebol. A campanha já acabou. Exato. Quem Então, gosta do Náutico... É tocar o barco. Quem gosta do Náutico quer ver o time jogando bola, ganhando, perdendo, mas jogando bola. Do jeito que tá, realmente não dá. Contratações que ninguém entende, que são injustificáveis, então difícil. Não é fácil. Vamos ver. Eu acho que a final, eu tive num programa aqui com o Roberto Fernandes, acho que a final não está resolvida, nossas chances diminuíram muito, mas assim, talvez, clássico é clássico, o time entenda que agora é um franco atirador, que se realmente não for para resolver, vai terminar o placar do outro jogo. Então, vamos lá. Como torcedor, vamos estar junto apoiando o Náutico aí no segundo jogo da final. Não vai poder a campo, né? Que é torcida única. Acompanhando do jeito que dá, né? Mas a realidade a gente precisa ter o pé no chão e saber que vai ser um jogo dificílimo pro Náutico. Começamos o jogo com um time sem um técnico anunciado, não sei se já anunciou alguém, sem treinador. A direção de futebol me parece que está um pouco desencontrada também. O placar é desfavorável.
o time do Sport é um time mais amadurecido, então a probabilidade, né? Quem vive de aposta, ninguém vai apostar no Náutico não, viu? Se o Náutico ganhar e eu torço que ganhe, vai surpreender muita gente. Mas Vamos em frente. vamos em frente. Tiago, estamos chegando ao fim do programa. Tem quase 1 hora aí de programa. Vou passar a palavra para você, mas de antemão agradecer aí tua presença. Teus esclarecimentos foram muito importantes, né? Porque até onde você tem informação, você explicou como funciona a coisa, mas realmente nós não temos informação sobre a RJ do Náutico, sobre a RJ do Sport, sobre a RJ do Santa Cruz e muito menos as SAFs. Se elas existem e de que forma? A gente vê uma coisa na imprensa, um boato, mas oficialmente ninguém se pronunciou, né? Então você esclareceu dentro das informações que tem. Agradeço, né? Agradeço a presença, agradeço o esclarecimento e gostaria que você fique à vontade aí para comentar o que você quiser. É isso aí, eu que agradeço o convite, achei aqui a oportunidade de estar com você no podcast bacana, Homem em Campo, muito legal o programa. Me convide mais vezes, tá? Tá bom. Voltarei aqui para que a gente converse sobre futebol, sobre questões jurídicas envolvendo o futebol. Sim. Você bem falou, repito, as minhas impressões aqui são impressões baseadas até onde eu sei. Aqui não tem discurso endereçado para ninguém. São uma conversa realmente arejada, tranquila, sobre futebol, sobre o que a gente está vendo aí no dia a dia. Então, não tem segredo. Vamos torcer que o Náutico consiga aí, reorganizar o time, disputar uma Série C de maneira mais competitiva, né, de maneira mais altiva, honrando a camisa e as nossas cores. É o que todo torcedor deseja, acima de tudo, é o que nós queremos. E que foquemos primeiro na recuperação judicial. Vamos finalizar ou deixar a recuperação judicial amadurecida ao ponto de termos uma boa negociação na SAF. Vamos para a Série B primeiro, vamos valorizar o nosso clube, né, o nosso passe, antes de fazer qualquer tipo de negociação. Esse é o meu desejo. É isso aí. Obrigado, vamos em frente. Um abraço. Obrigado, Tiago. Valeu mesmo. Valeu, irmão. Galera, Homem em Campo, muito obrigado aí. Um abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Vamos ao próximo programa. Abraço a todos.